Olá, boa noite. Eu me chamo Lohane Maier, sou tradutora e intérprete de Libras e atuo aqui, né, no projeto Fogo Fato. Eu e o meu colega que está aqui do lado. Olá, Olá, tudo bem? Eu me chamo Jonatas Narciso, como a Lohane disse, atuo também no projeto Fogo Fato, como um dos tradutores dessa dupla, né, de tradutores e intérpretes de Libras, então viabilizando um processo de acessibilidade um pouco além do que tradicionalmente a gente ouve e vê acontecendo na cena cultural, né? Por se tratar de um projeto de cultura, de arte, de artes cênicas, a gente vai focar bastante um pouco nesse papo aqui com vocês. Né? Queria agradecer, né, claro, por vocês estarem aqui com a gente nesse momento, para falar um pouco sobre essa trajetória, possibilidades e mais ou menos o que a gente espera, que caminhos assim a gente espera enquanto possibilidades, a gente vislumbra de um futuro em que realmente possa haver mais integração entre pessoas com corpos, experiências e vivências diferentes. Então, entendendo que o nosso papel é parte de um processo. E aí, aproveitando, né, que a gente está falando, vocês já perceberam, enquanto a Lohane fala em língua portuguesa, eu faço a interpretação dela simultânea para a língua brasileira de sinais, a Libras, e vice-versa. Então, eu já vou voltar uma pergunta aqui, vou entregar uma pergunta para que ela possa falar um pouquinho com a gente também sobre a perspectiva dela, a experiência, né? A gente trabalha muito junto em acessibilidade cultural, nós nos auto-intitulamos intérpretes culturais de Libras, por conta desse trabalho nas acessibilidades e, como eu disse antes, a maioria das vezes a gente atua também assim, sob um ponto de luz, né? O intérprete de Libras ele chega num espetáculo pronto para ser um recurso de acessibilidade que é acrescentado depois que a obra já está pronta, né? Então, queria que ela contasse um pouco sobre esse processo, quais as metodologias de trabalho, por exemplo, são importantes e se, enfim, como que isso é construído, né? Como é que isso acontece? Vai lá, Lolo. Então, essa pergunta é muito interessante porque é basicamente a trajetória que eu vivi até então, os processos de acessibilidade culturais que a gente já costuma ver, como o Jonatas bem disse na própria pergunta, são questões que a gente vive nesse processo, né? A cena, o espetáculo, já está tudo pronto, e aí chega o intérprete de Libras, né? Então, como metodologia, a gente sempre usa como recurso o texto, o vídeo, nós sempre fazemos visitas técnicas, né? Essa é a nossa experiência de trabalho, e a gente tem sempre pensado em uma forma de construir esse trabalho para que ele, de fato, se torne acessível, mas sempre entendendo que esse processo de acessibilidade que a gente faz do intérprete sobre um ponto de luz, que é o que a gente costuma muito ver, ele é apenas um processo, ele é um caminho para que a gente possa, lá na frente, quem sabe, usufruir e ter a oportunidade de viver projetos como esse aqui, do espetáculo que vocês vão assistir em seguida. Então, essa é o nosso maior desafio, né? E a gente sempre se preocupa com a qualidade desse trabalho que a gente faz. Então, é produzir esse trabalho e depois receber o feedback das pessoas que estão assistindo, né? Os usuários surdos, o que achou, o que poderia ser aprimorado. E é basicamente esse o processo que eu vivi até então. Mas, aproveitando que eu falei muito sobre a questão da acessibilidade cultural, o que a gente costuma ver por aí, né, de forma mais corriqueira, eu quero aproveitar e fazer uma outra pergunta para o Jonatas. O projeto Fogo Fato traz para a gente uma experiência diferente, uma proposta daquilo que a gente sempre quis, né? Quando a gente senta para ler um texto
de uma peça que já está pronta, às vezes a gente se pergunta o tempo inteiro, né? Qual seria a intenção, o que gostaria de passar? E aí a gente olha muitos vídeos para estudar as expressões corporais, faciais, né? Em que momento a gente deve conduzir o olhar do surdo para a cena e em que momento aquilo precisa estar representado na nossa sinalização, nas nossas escolhas. E aqui no Fogo Fato a gente tem a oportunidade de estar com a direção, com os atores, o elenco o tempo inteiro. Então, nós fizemos um trabalho árduo e constante, diário, maravilhoso, de perguntar, de trocar, de tirar dúvidas. Então, assim, tem sido especialmente para mim um momento muito enriquecedor mesmo. E eu sei que o Jonatas tem experiências também muito boas em relação a isso. E eu gostaria que ele trouxesse para a gente essas experiências, quais metodologias ele usa, já experimentou, conheceu sobre como traduzir, né, essas artes que estão expostas para a gente o tempo inteiro. Bom, bacana, assim, realmente essa inversão do nosso papel é muito marcante, assim, e eu concordo, é um desejo que sempre existiu, né, na gente. Eu tive a oportunidade de trabalhar em outros projetos em que a proposta era ter artistas com alguma deficiência ou surdos em cena. Então, o trabalho do intérprete deixa de ser exclusivamente para que o público possa fruir da obra numa língua natural, né? O público surdo, que naturalmente não acessaria da mesma forma um espetáculo em língua portuguesa, com a acessibilidade convencional que nós vemos, pode assistir. Então, é uma acessibilidade, o intérprete de Libras, no Ponto de Luz, é uma acessibilidade para público, né? No projeto Fogo Fato, a gente tem a oportunidade agora de atuar ainda como tradutores intérpretes num processo em que possibilita a acessibilidade de um artista surdo ao processo criativo, ao processo de criação de uma obra teatral. Isso é muito enriquecedor, porque, obviamente, é uma carreira e tal, mas nós precisamos enxergar que somos parte de um processo. Obviamente, se não houver público surdo, não faz sentido. Se não houvesse a língua de sinais e a língua portuguesa, não faria sentido existirem intérpretes, obviamente, né? Nesse caso, a gente precisa pensar mais. A acessibilidade, ela pode ser também para que outros espaços da cultura sejam possíveis para pessoas surdas. Falando aqui, vamos focar especificamente na questão da língua, né, e na questão do nosso trabalho. E é exatamente isso que acontece. O ator Marcelo William foi convidado para o projeto pelos idealizadores, Felipe Codesso e Vinícius Arneiro, na concepção em que foi decidido, então, que haveria uma personagem não ouvinte na peça. Eles pensaram, não, vamos atrás, então, de um artista surdo. E o bacana foi que, desde o começo, houve a responsabilidade dessa diferença linguística, uma garantia de um direito que, no nosso país, é garantido por lei. A gente tem legislação específica que garante isso às pessoas surdas, mas que, infelizmente, ainda não é prática geral que esses cuidados sejam garantidos, assim, essas adaptações sejam garantidas. Então, nasce o projeto Fogo Fato com a presença de um ator surdo e a presença, então, de uma equipe para viabilizar a comunicação desse artista com o restante da equipe, todos ouvintes. Isso é muito bacana porque justamente nos faz participar de um processo de concepção, de ideias, de imagens que são muito importantes e que vão, sem dúvida, nos deixar na altura da apresentação, da estreia, num nível de ambientação infinitamente maior do que se tivéssemos recebido essa obra pronta para fazer, então, o processo de acessibilidade. É óbvio que vale ressaltar que é da forma que acontece, na maioria dos casos. O projeto Fogo Fato é pioneiro, é novidade ainda. A gente espera que, a cada vez menos, né, existam outras iniciativas, outros projetos como este. Aqui no Brasil, hoje, a gente tem poucas iniciativas assim, algumas em São Paulo, no Sul, em Curitiba, também em Santa Catarina,
Então, assim, é muito bom fazer parte de um processo que também é história. História da nossa profissão, história da profissão, né, no Brasil, do tradutor e intérprete de Libras, especificamente do tradutor e intérprete cultural de Libras, aquele que atua, então, em acessibilidade cultural. E, assim, é importante dizer que mesmo na situação de interpretação convencional que a gente vê, a Lorraine pontuou muito bem a importância da responsabilidade de se tratar esse material e de pensar em ser parte de um todo. Então, o intérprete de Libras, uma língua visual e que chama e que precisa da visão para que aconteça, ela precisa ser colocada de forma entendida, de forma complementar à obra principal, né? Num espetáculo em que somos intérpretes, estamos sob um ponto de luz, nós somos um recurso daquela obra. Estamos ali para que o público surdo possa absorver, entender, enfim, participar do que acontece no palco. Então, existe essa necessidade de toda a construção desse texto em língua de sinais ser complementar, ora levando o olhar, conduzindo o olhar do público para a cena. Né? Teatro é muito físico, assim, em determinados momentos, coreografias que permitem, por exemplo, a percepção do que acontece, obviamente, em complemento com alguma rubrica colocada pelo intérprete de Libras, e esse tipo de cuidado é o que a gente costuma fazer, costuma ter. Bom, eu gostaria também de saber um pouco, Lorraine, a respeito da exploração sensível do texto. Assim, como é que funciona a questão de se é, por exemplo, um musical, ou então se por exemplo, o espetáculo ele tem idioma estrangeiro, como é que funciona essa questão do preparo? Assim, enquanto um intérprete de Libras que recebe uma obra pronta, como é que funciona, assim, mais ou menos, quais são os desafios e soluções possíveis, por exemplo, diante da tua experiência? Gente, mas essa pergunta é muito capciosa. Tô brincando. Mas é uma curiosidade mesmo, e eu acho que é um grande desafio. As obras que envolvem musicais de outras línguas, a experiência que eu tive, e foi com o Jonatas também, de alguns espetáculos que tinham língua estrangeira, então a gente recebeu o texto antes, o vídeo, e aí tinha a música, aquela coisa toda. Então, a gente procurou, acho que a gente conseguiu um tempo hábil maior, a gente procurou surdos respectivos de outros países ou surdos que tivessem influência naquela língua de sinais, por exemplo, na língua americana de sinais, quando o texto era em inglês, e aí a gente foi estudar, né, essa outra língua de sinais e ensaiar mesmo os dois juntos para poder fazer essa língua de sinais. O Jonatas é a pessoa que tem uma fluência maior na língua inglesa falada e tem um domínio muito bom da língua de sinais americana. Então, a gente foi acordando ali durante o processo. Então, quando a gente ensaiou tudo antes, mas eu tinha sempre o apoio do Jonatas. Então, ele estava sentado à minha frente na hora da minha sinalização, e ele estava com o material em mãos, e ele estava fazendo a língua de sinais americana. Eu já tinha ensaiado com ele, entendido tudo, as significações, até mesmo para poder dar sentido, emoção para aquela música que estava sendo interpretada. E a gente estudou tudo isso. Foi um trabalho muito grande. E aí, durante a música, né, para poder ter um apoio, ele estava ali o tempo inteiro, sinalizando a música em língua de sinais americana, né, fazendo ali o meu apoio o tempo inteiro. E aí, eu sempre ia lá, dava uma olhadinha para dar uma consulta se eu estava indo seguindo tudo que a gente tinha já ensaiado previamente. Então, um desafio muito grande. Uma outra opção também, Lorraine, por favor, eu não vou conseguir fazer isso tudo, eu ainda não tenho essa expertise toda, o que eu faço? Bom, gente, nada é perfeito, né? A gente não está aqui para dar uma regra para ninguém, estamos compartilhando nossas experiências. E eu acho que vocês podem sempre pensar em possibilidades a partir do que a gente está trazendo aqui.
Mas já teve situações onde a gente pegou o texto de origem, traduziu esse texto para a língua portuguesa, usando ferramentas de tradução, e a gente informou para os surdos, olha, isso está sendo falado na língua tal. Nós traduzimos para a língua portuguesa escrita e agora vamos fazer essa interpretação aqui em língua de sinais. E aí o surdo sabia, ela está fazendo Libras, mas o texto dela de referência é de uma outra língua. O texto da peça, dessa música ou dessa citação nesse momento, é de uma outra língua. Então, a gente deixava aquelas coisas bem marcadas ali. E uma coisa muito interessante, era muito legal ver o rostinho dos surdos quando, de repente, o intérprete está fazendo língua de sinais americana. Estava numa peça que era tudo em português, gente. Estava tudo em Libras, português. O que aconteceu? Então, era muito legal, porque a gente percebia a sensação que o ouvinte tinha. Será que todos os ouvintes dominam tanto o inglês assim e conhecem todas as músicas estrangeiras? Talvez não. Talvez eles fiquem, mas essa música é em inglês. Pô, maneiro, né? Outra língua. O surdo teve a oportunidade de vivenciar aquilo ali também. E que legal, tem língua de sinais americana. Alguns conhecem, têm algumas noções, outros não. Então, eles tiveram, naquele momento, a oportunidade de vivenciar o que os ouvintes também tiveram. Difícil responder isso. Essa foi de surpresa, né? Essa foi de surpresa. Mas, assim, complementando um pouco, isso é muito bacana, assim, essa questão de perceber um pouco o impacto do que você faz. Isso é muito importante no processo. Eu acho que se entender enquanto parte de um processo só faz sentido, só é coerente se você busca resultados para aquilo que você desempenha. Então, eu acredito que o trabalho de colegas, de projetos que pensem em acessibilidade, de colegas que atuam também como tradutores culturais, intérpretes culturais, deve ser o de sempre se preocupar com resultados, assim. Que a acessibilidade não seja tratada apenas como um processo, às vezes, burocrático, que é determinação de um edital, de um patrocinador e tal, e sim como uma responsabilidade de transformação, de movimento. E aí, mesmo na configuração convencional, se preocupar com o feedback de público, sabe? Se preocupar como é que foi para o elenco, ou então para a equipe que aceitou, assim, que teve que colocar esse recurso naquele momento, enfim, sempre que possível. A gente costuma dizer, isso é muito recorrente, que é um pouco do papel de trazer informações novas, assim. Então, sempre trocar informações, meio que entender que é parte de um todo, assim. Só faz sentido, a acessibilidade precisa funcionar. Então, se alguma coisa não der certo, alguma tentativa não for bem sucedida, ter a tranquilidade, o pé no chão de reconhecer e de pensar em como, então, reorganizar uma ação, um processo, para que isso aconteça. E isso está acontecendo, a gente tem vivido isso no Fogo Fato a partir do momento em que é uma iniciativa nova. Assim, a gente, no Brasil, fala-se muito pouco ainda sobre a questão da acessibilidade dentro das estruturas dos processos. A Lohane e eu temos uma trajetória, um percurso muito mais prático. A gente tem hoje no Brasil alguns pesquisadores que tratam isso na academia, na época da minha graduação e também no meu percurso dentro da pós-graduação, dentro da Faculdade de Letras, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu não tive oportunidade de contribuir tanto assim academicamente com o processo, com a criação de material, por exemplo, enfim, de pesquisas, mas a gente estava até conversando sobre isso, a tranquilidade de dizer que até nesse sentido o nosso fazer profissional tem sido colaborativo, ao passo que, frequentemente, pesquisadores da academia nos procuram e nos utilizam como objetos de estudo, enfim, buscam de nós essa experiência prática para que sirvam de embasamento, por exemplo, para materiais, enfim, propostas de estruturação mesmo do fazer cultural.
Para isso, eu cito aqui o Textos e Contextos Artísticos e Literários, Tradução e Interpretação em Libras, da editora Arara Azul. Esse foi um material de 2019 que o nosso trabalho foi visitado enquanto pesquisa lá em 2016 e nesse livro, o capítulo que fala sobre a performance de intérpretes de português Libras em espetáculos teatrais, experiências e contextos interpretativos contados através de intérpretes de Libras, tem lá essa participação, enfim, essa colaboração do nosso trabalho. E isso é muito, muito gratificante, porque, de certa forma, a gente recebe cotidianamente o feedback de público, né, que vem assistir, ou então de produções e de elenco, e tem a possibilidade também de visitar e de impactar, de certa forma, de movimentar também o pensamento acadêmico acerca desse novo espaço de atuação, né, desse processo, né? Eu vou falar, a gente já falou isso pelo menos mais 50 vezes, mas é porque justamente por entender que não resolve a situação colocar apenas um intérprete de Libras para fazer uma sessão acessível de um espetáculo pronto. A gente precisa pensar em como conviver com pessoas surdas, como seria atuar com pessoas surdas, como seria ter num projeto um iluminador surdo, um editor surdo, enfim, e pensar em soluções para que essa convivência seja possível de forma artística, de forma natural, e é um grande prazer. É um grande prazer fazer parte desse processo, porque até aqui, nesses encontros diários que temos tido no Projeto Fogo Fato, que, enfim, é logo agora, após vocês terão a oportunidade de assistir a uma amostra de como esse projeto ele vem acontecendo. Tem sido extremamente gratificante, de aprendizados, tanto da equipe ouvinte, do artista surdo, e nossa também, enquanto intérpretes, ali fazendo esse processo de meio de campo entre as partes. Bom, o tempo voa, a gente já está aqui há um tempinho, é impressionante. Mas a gente quer agradecer muito vocês que ouviram aqui os nossos relatos, as nossas experiências, e mais uma vez agradecer a confiança ao nosso trabalho. E vamos lá assistir?
Daí a senhorita me pergunta por que não. Eu te digo que é por isso. Que é por minha mão estar assim desse jeito, coitada. Ela me olha com pena e depois balança a cabeça como se me entendesse. E depois, bruta, empurra a tinta na minha direção. Basta assinar, senhor, ela diz. Basta assinar aqui, senhor. Basta assinar aqui nessa linha fininha. Odeio diminutivos. Ah, se ela soubesse. Pego a caneta na minha mão e a minha mão nesse estado, coitada. Eu, na recepção dessa maldita pensão encardida, não consigo nem dobrar os dedos. Amanhã, eu digo a ela. Eu assino meu nome logo ao amanhecer. Já está pago o quarto? Não está pago o quarto? Ela me olha com alguma pena de novo, balança a cabeça como se me entendesse, e depois burra e empurra a tinta na minha direção como se falássemos duas línguas e não uma só. E eu até penso que assinaria na porra da linhazinha se não fosse essa sua unha tão imensa, e tão postiça, e tão pintadinha. Lanço a caneta em cima dela, granada, e me embrenho furtivo na trincheira desse corredor fino e profundo. Tolice isso. Não tinha necessidade alguma. Uma verdadeira estupidez. Fui grosseiro com a mocinha, bastava assinar o papelzinho, afinal de contas. Chovia bem pouco. Bastava rubricar a linhazinha. E nem é por estar calor ou frio. Tolice.
Havíamos caminhado até o portão do cemitério, uma caminhada deveras agradável, como se a caminhada precisasse desse tipo de comentário. E o coveiro me disse: aqui fico, e me estendeu a sua mão, e eu lhe disse boa noite, tolice a minha. Estiquei o meu braço com a mão inteira colada nele. Elas se tocaram, a minha mão na mão do coveiro, e desde então... É tolice, eu sei, eu deveria saber, eu devo dormir, mas desde então... É como se a mão do coveiro ainda estivesse em mim. Assim fica gostosinho. Aqui estaciono por alguns instantes, roubando o morno dessa maçaneta pegajosa. Que tolice! A mão do coveiro ser fria. Deveria ser exigência trabalhista e não motivo de gritaria. Que tolice a minha. Eu entro no quarto. Eu entrei. Que cheirinho é esse? Eu e ele. Safe-se como puder. Me disseram certa vez. Devo dizer alguma coisa? Ele não vai dizer nada? Tudo é inútil. Na falta das boas-vindas, vejo essa imagem obtusa, essa paisagem, essa miragem. Se eu a tivesse sonhado, talvez ela não me chegasse assim tão requintada. Mas um homem é um homem, ora bolas. Bunda preta, retinta, desperta, pedindo aos céus por algum conselho. Vai saber. Vai saber.
Vai saber. Melhor não se perder em lirismos. Não digo nada. Posso ser um anticadáver, mas que essa bunda deve significar alguma coisa? Ah, deve. E na falta dos significados, eu sou catapultado ao arcebispo latindo o seu latim e enfiando num dos buracos do meu peito esburacado essa medalha de prata lata. E dando-me o cu, não, um beijo, dando-me um beijo, não um cu, um beijo, e muitas bandeiras sonoras, foi me dando por dentro todo um vazio, e me disseram que era amnésia, que era... Não, foi esquizofrenia. Sim, foi esquizofrenia. E eu, perplexo, esperando o diagnóstico verdadeiro com a alma desabotoada. Um perfeito desconhecido eu, chorando sobre o meu rosto. Esse era eu, minha única verdade. O que fizeram de mim? Uma consciência morta a golpes de baioneta? Uma consciência morta a golpes de baioneta foi o que fizeram de mim. Eu fui à guerra. A guerra não é um lugar. 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 A guerra não é um lugar, mas eu fui até ela. E matei, e morri, e a cada morte que dei, mais morte em mim cavei. E a guerra acabou, disseram, mas continua em mim. Eu sou a guerra em pessoa, e mesmo sem pessoas, porque todos mortos, eu sou a guerra porque eu sou herói e porque eu voltei mal costurado. Essa maldita medalha de lata,
tentando tapar os buracos do meu peito, vossoroca. E eu? Trípede, equilibrista, com um pau sempre em riste, saudade dos soldadinhos de chumbo. Sigo honradíssimo e condecorado, cavucando o cimento, à procura de um buraco onde eu possa me lembrar de mim. Nenhum de nós diz coisa alguma. Entre nós, cova absoluta. Então bato a porta. Não bato a porta, bato a porta mesmo. Porta batida sonoramente e caminho em direção à cama ou maca desse quarto ou sanatório. Eu nunca soube muito bem a diferença. Sinto-me pesado à cama. Quero dizer, estou pesado. E não bastasse essa mão ainda fria. E o cara aqui do lado não fala nada, segue mudo, nem uma gemidinha. Enquanto eu respiro ruidoso, tentando dizer do meu modo que estou aqui, qual seria o nome dele? Nessa posição, cu para cima, fingindo-se de morto, me faz lembrar Aristides, esse sim, o morto. Nome de um soldado que, após tomar 9 tiros, demorou 9 dias para esfriar completamente o corpo. E por conta disso acabei usando como abrigo. Saudade de um lugarzinho para me esconder dos perigos. Aristides, quer você não fale nada ou tudo fale, só não me pergunte o meu nome. Uma coisa é a consciência, a outra é o estômago. Devo dormir. Devo dormir devendo a assinaturazinha do meu nomezinho.